Oi, gente, tudo bem com vocês? Chegamos aqui no Texas, estamos de volta. A gente foi para New Orleans, para quem não acompanha o canal e tá entrando aqui agora, só tô dando um histórico do que aconteceu. A gente foi para New Orleans e aconteceram algumas coisas lá que eu e meu marido, a gente achou que não era uma cidade super segura. Então eu fiz um vídeo super rápido falando das cidades mais perigosas dos Estados Unidos. Então, para quem não acompanha o canal, o que aconteceu em New Orleans foi o seguinte: eu e meu marido, a gente foi ao mercado comprar algumas coisas para fazer um jantar, e aí a gente escutou, na hora que a gente estava saindo do mercado, a gente escutou um barulho de tiro. Eu vi um cara correndo, que ele não foi a pessoa que atirou. Ele saiu correndo pro lado de lá, assim, pra esquerda. E aí o meu marido estava mais à frente de mim. Eu voltei correndo pro mercado, porque ele falou, é tiro, é tiro. E ele viu o cara atirar no outro 5 vezes. E o cara morreu. Então foi um assassinato que não só eu e meu marido presenciamos, mas muita gente presenciou, porque era um lugar que tinha bastante gente. Tinha um mercado, do lado do mercado tinha uma outra lojinha. Então tinha muita gente ali olhando, né, em volta. Então a gente ficou super preocupado, a gente jogou tudo no carro, fomos para casa, pro Airbnb que os meus pais estavam com a minha sogra, porque eles ficaram no Airbnb e eu e meu marido e as crianças, a gente ficou num hotel. Então, nesse dia eu ia fazer um vlog sobre comida, acabou que eu fiz um vlog sobre as cidades mais perigosas dos Estados Unidos. E nessa lista que eu falei, New Orleans estava em 19º lugar. Então, eu falei que a cidade mais perigosa dos Estados Unidos tinha 230 homicídios por ano, né, que foram registrados. E algumas pessoas falaram, poxa, isso não é nada comparado com o Brasil. Então eu resolvi fazer esse vídeo aqui hoje para esclarecer algumas coisas, porque eu também não dei dados assim de qual é a população dessa cidade. Então a gente tem que prestar atenção em qual é o número de habitantes da cidade, né? Porque essa cidade que eu falei, no caso, tem uma média de 315 mil habitantes e tem 230 homicídios por ano, né, que foram registrados. Eu vi aqui online, eu tô com a minha listinha aqui, eu entrei no site do IPEA, e São Paulo, a cidade de São Paulo, ela teve o total de 1.011 homicídios no ano de 2019. Porém, gente, São Paulo tem uma média de 12 milhões de habitantes, a cidade de São Paulo, né? Então, não tem nem como comparar com a outra cidade que eu mencionei dos Estados Unidos, que tem 315 mil. Então, o que acontece? De cada 100 mil habitantes da cidade de São Paulo, 13 são assassinados por ano. Enquanto que, por exemplo, a cidade de Chicago, que é uma cidade bem famosa aqui nos Estados Unidos, eu tô aqui com a minha listinha, ela teve o total de 563 homicídios no ano de 2018. Aí você pode pensar, poxa, mas São Paulo teve 1.011 homicídios. Chicago teve apenas 563. Mas só que a população de Chicago é de 2 milhões e 700 mil habitantes. Ou seja, de 100 mil habitantes, 20 são assassinados por ano na cidade de Chicago, enquanto que em São Paulo, de 100 mil, 13 são assassinados. Então, logo, São Paulo é uma cidade mais segura do que Chicago para se morar. Então, eu resolvi fazer esse vídeo aqui dando mais dados detalhados para vocês. Então, a gente tem que sempre prestar atenção na população da cidade. Então, achei interessante fazer esse vídeo para esclarecer isso. E eu vou falar para vocês as cidades mais perigosas dos Estados Unidos versus as cidades mais perigosas do Brasil. Então, eu vou dar aqui as estatísticas. Eu usei como referência, só para vocês saberem, o IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Eu usei também o ISP, que é um Instituto de Segurança Pública. E para os Estados Unidos eu usei o site da CBS, porque eu achei que era confiável. E eu fiz várias pesquisas aqui nos Estados Unidos e geralmente são essas cidades mesmo que aparecem como as 10 mais perigosas, entendeu? Pode ter uma mudançazinha ou outra, mas geralmente são essas mesmas. Então eu vou deixar todos os links aqui embaixo, caso vocês queiram dar uma olhada, porque nesses links tem uma pesquisa extensiva. Então não fala só dos 10 mais perigosos, fala dos 100 mais perigosos. Então se você quiser olhar a lista completa, olha aqui embaixo. Não é tão fácil de ver, porque, por exemplo, o site do IPEA é uma pesquisa bem detalhada, então você vai perder um tempinho lá olhando, mas se vocês quiserem eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês conferirem. Então vamos lá, sem mais demoras, eu vou falar aqui da lista. Gente, eu nunca falo isso, né? Para vocês se inscreverem no canal, curtir aqui embaixo, compartilhar isso tudo. Eu nunca falo essas coisas, mas é porque eu nunca falo, eu tenho que falar. Eu esqueço. Mas enfim, curte, compartilha e vamos lá para a lista. Então eu vou pegar aqui a colinha do meu computador. Em 10º lugar
ficou Caucaia, no Ceará. Essa é a 10ª cidade mais perigosa do Brasil. Ela tem 96 homicídios por 100 mil habitantes. Então, a cada 100 mil habitantes, 96 homicídios. E em 10º lugar, a cidade mais perigosa dos Estados Unidos é Washington, D.C., que tem 22 homicídios a cada 100 mil habitantes. Então, em 10º lugar, a do Brasil é bem mais perigosa do que a que ficou em 10º lugar nos Estados Unidos. Agora vamos lá. Lauro de Freitas, na Bahia. Essa cidade tem 99 homicídios a cada 100 mil habitantes. Em 9º lugar nos Estados Unidos ficou West Palm Beach, na Flórida, com uma taxa de 24,2 homicídios por 100 mil habitantes. Eu vou falar rapidinho da lista, tá, gente? Esse vídeo aqui eu não quero prolongar muito. Em 8º lugar ficou Marituba, no Pará. Marituba tem 100 homicídios a cada 100 mil habitantes. Shreveport, Louisiana, ficou em 8º lugar, com uma média de 25,7 homicídios a cada 100 mil habitantes. Em 7º lugar no Brasil ficou Porto Seguro, na Bahia. Essa cidade, a cidade de Porto Seguro, tem uma média de 101,6 homicídios a cada 100 mil habitantes. E nos Estados Unidos, em 7º lugar ficou Dayton, em Ohio, com uma média de 26,4 homicídios a cada 100 mil habitantes. Agora vamos lá. Número 6. Em 6º lugar ficou Alvorada, no Rio Grande do Sul, com uma média de 112,6 homicídios a cada 100 mil habitantes. Em 6º lugar nos Estados Unidos ficou Memphis, Tennessee, com uma média de 28,5 homicídios a cada 100 mil habitantes. Em 5º lugar ficou Queimados, no Rio de Janeiro, com uma média de 115,6 homicídios a cada 100 mil habitantes. Em 5º lugar nos Estados Unidos ficou Baton Rouge, em Louisiana, com 35,1 homicídios a cada 100 mil habitantes. Então vamos lá, número 4, Simões Filho, na Bahia, ficou com uma média de 119,9 homicídios a cada 100 mil habitantes. Em 4º lugar, das cidades mais perigosas, engraçado, essa lista que eu vi, essa mais atual, New Orleans está em 4º lugar. Ah, é porque essa lista aqui que eu vi, gente, só para esclarecer aqui para vocês, essa lista é das cidades que têm mais do que 100 mil habitantes. Então, as que têm menos de 100 mil habitantes não entram aqui. Então, por isso que New Orleans aqui está em 4º lugar. New Orleans em 4º lugar, New Orleans, Louisiana, com 37,1 homicídios a cada 100 mil habitantes. Em 3º lugar ficou São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte, com uma média de 131,2 homicídios a cada 100 mil habitantes. Em 3º lugar, nos Estados Unidos, ficou Detroit, em Michigan, com uma média de 38,9 homicídios a cada 100 mil habitantes. Em 2º lugar, ficou Altamira, no Pará, com uma média de 133,7 homicídios a cada 100 mil habitantes. E em 2º lugar, nos Estados Unidos, ficou Baltimore, Maryland, com uma média de 51 homicídios a cada 100 mil habitantes. Baltimore, Maryland, eu já tinha escutado que é um lugar bem perigoso aqui nos Estados Unidos. E, em 1º lugar, ficou Maracanaú, no Ceará, com 145,7 homicídios a cada 100 mil habitantes. E nos Estados Unidos, continua sendo St. Louis, Missouri, com 60,9 homicídios a cada 100 mil habitantes. Ou seja, gente, por essa lista aqui, se você for comparar os lugares mais perigosos dos Estados Unidos com os do Brasil, os do Brasil são muito mais perigosos do que os dos Estados Unidos, é quase que o dobro, assim. Mas uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção, gente, é porque, assim, tudo bem que as cidades mais perigosas do Brasil são muito mais perigosas do que as mais perigosas dos Estados Unidos. Mas eu fiquei muito surpresa quando eu vi a lista, porque a maioria das cidades mais perigosas do Brasil são cidades pequenas, assim, não é que são pequenas, mas não são
tão populosas como, por exemplo, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Curitiba, Belo Horizonte, Campo Grande, entendeu? Essas cidades são muito populosas e elas não estão entre as mais perigosas do Brasil. Então isso me deixou surpresa, porque assim, eu fui ver aqui, então, por exemplo, eu achei, gente, que com certeza a cidade do Rio de Janeiro e Salvador iam estar nessa lista, porque eu já falei aqui algumas vezes que eu tenho familiares em Salvador, então assim, eu já fui lá algumas vezes em Salvador, e tanto Salvador quanto o Rio, eu acho que são lugares perigosos. Eu achei que com certeza estaria na lista, principalmente o Rio de Janeiro. Mas não, a cidade do Rio não está na lista. Então isso me surpreendeu muito. A cada 100 mil habitantes, a cidade do Rio de Janeiro tem em torno de 30 homicídios por ano. Então é um número alto, com certeza é um número alto, mas a cidade do Rio de Janeiro é mais segura do que, por exemplo, New Orleans. Mas é óbvio que assim, a cidade do Rio de Janeiro é 1000 vezes mais perigosa do que aqui onde eu moro no Texas, gente. A cidade onde eu moro no Texas, só para começar, tem 20 mil habitantes. A cidade do Rio de Janeiro tem mais do que 6 milhões de habitantes. Então, eu moro numa cidade bem pequenininha, gente, aqui não tem muita coisa para fazer. Eu já fiz alguns vídeos aqui no canal falando de algumas coisas que já aconteceram comigo, que eu acho que são coisas típicas de uma cidade que não se tem muita coisa para fazer, assim. Então, aqui é bem seguro onde eu moro. Mas tem outros lugares dos Estados Unidos que não são. Outra coisa que me surpreendeu muito foi a cidade de São Paulo. Não só a cidade, mas o estado de uma forma geral. Porque eu fui pesquisar, eu tenho muitas amigas aqui que moram aqui nos Estados Unidos que são de São Paulo e elas falam que é perigoso e tudo mais, mas de acordo com esses dados aqui, essa pesquisa, São Paulo não é tão perigosa assim, de acordo com esses dados, né? Só a cidade de São Paulo tem 13 assassinatos, 13 homicídios a cada 100 mil habitantes. Isso é um número baixo comparado assim com outros lugares, entendeu? Chicago, por exemplo, é muito mais perigoso do que São Paulo, do que a cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo é inclusive mais segura do que Washington DC, várias cidades da Califórnia, Indianápolis, Atlanta, até Orlando, gente. Até a cidade de Orlando é mais perigosa do que a cidade de São Paulo. Então isso me deixou muito surpresa. E aí eu comecei a pesquisar e não é só a cidade de São Paulo. Eu tô falando da cidade de São Paulo porque a população é muito grande lá. Tem 12 milhões de habitantes na cidade de São Paulo. Mas tem outras cidades em São Paulo também que tem uma taxa de homicídio muito baixa. Então foi uma coisa que me surpreendeu nessa lista. Por exemplo, vou ler aqui rapidinho para vocês. Nessa lista aqui divulgada pelo IPEA, tem cidades como Americana, em São Paulo, que tem 7,7 homicídios por 100 mil habitantes. Isso é uma taxa baixa, gente. Tem Bauru com 11,7, Campinas com 18 homicídios a cada 100 mil habitantes. Campinas tem uma população de mais de 1 milhão de pessoas, então é uma cidade grande, entendeu? Não é um número perfeito, óbvio que não, mas também não é um número extremamente, assim, alto, né? Então não é uma das cidades mais perigosas, está longe de ser uma das mais perigosas. São José dos Campos tem 13 homicídios a cada 100 mil habitantes. Então, São Paulo tem várias cidades que são relativamente seguras, de acordo com essa lista aqui que o IPEA divulgou. Então, gente, tudo é muito relativo, depende de onde você mora, entendeu? Infelizmente, o Rio de Janeiro tem várias cidades que não tem uma taxa legal, assim, que são bem perigosas. Então, eu fui olhando aqui nessa lista e tem várias cidadezinhas do Rio de Janeiro que eu olhei, nossa senhora, por exemplo, Queimados é uma das mais perigosas do Brasil. Tem uma taxa de homicídio muito alta. Então aqui, olha, eu gravei aqui para vocês verem. São Gonçalo, no Rio de Janeiro, tem uma média de 47 homicídios a cada 100 mil habitantes. Nova Iguaçu tem 60. Mas, por exemplo, Petrópolis tem 13,9. Então, Petrópolis relativamente é um lugar seguro para se morar no Rio de Janeiro, né? Eu já sabia disso, que eu tenho uma amiga que mora em Petrópolis, sempre falo que eu vou visitá-la, Sandra. Um beijo, Sandra, se você estiver vendo esse vídeo, eu te amo. Te amo, Sandra. Ah, não, a minha cunhada falou que é assim agora, que faz coração. Como é que é assim? Eu não sei, ela me ensinou, acho que é assim que é coração, né? Enfim, gente, Sandra mora em Petrópolis e ela sempre falou que lá era um lugar mais tranquilo, entendeu? Mais seguro. Então, de acordo com as estatísticas aqui, realmente
Petrópolis é um lugar seguro. A cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, tem uma taxa de mais ou menos 18 homicídios a cada 100 mil habitantes. Belo Horizonte, 26, Brasília, 20, Curitiba, 24, Cuiabá, 28. Então, você, de repente, pode morar nos Estados Unidos e ter menos segurança do que se você morasse em determinadas cidades no Brasil. Então, gente, é isso que eu sempre falo. A gente não pode generalizar, porque tanto o Brasil quanto os Estados Unidos são países gigantescos, com uma população enorme. Então, tudo depende muito de onde você mora, qual é a cidade, até qual é o bairro que você mora, entendeu? Não existe lugar perfeito. Eu também sempre falo isso, não existe. Não olhe para a grama do vizinho e ache que ela é mais verde do que a sua, porque às vezes não é, entendeu? Então, não é porque a pessoa mora nos Estados Unidos que ela tem uma vida melhor do que alguém que mora no Brasil. Não necessariamente. Não é porque uma pessoa mora em Londres, não é porque uma pessoa mora em outros países, né, fora do Brasil, que tem uma situação melhor do que a sua, necessariamente. Então, a gente não pode generalizar, entendeu? Tem muitas coisas que contam, né, como qualidade de vida, segurança, sem sombra de dúvida, é uma delas. Então, a gente tem que ver cidade por cidade, estado por estado, bairro por bairro, para ter uma ideia, assim, da onde que é seguro, da onde que não é. Então, eu, de fato, fiquei um pouco surpresa, porque eu não sabia que a cidade do Rio de Janeiro, gente, só para falar, não tô falando que é segura, não é segura, mas eu fiquei espantada de ver que tem lugares aqui nos Estados Unidos que são muito menos seguros do que a cidade do Rio de Janeiro. E São Paulo, então, nem se fala, gente, porque São Paulo, eu até estava lendo aqui que teve uma queda significativa na violência em São Paulo. Então, não só em São Paulo, mas no Brasil, de uma forma geral, teve uma queda. E assim, a minha sogra, tanto a minha sogra quanto o meu marido, todas as vezes que eles vão pra lá, eles não ficam com medo, sabe? Eles não ficam assim, igual a mim, sabe? Eu fico super antenada, super nervosa. Eles não veem essa necessidade para esse medo todo que a gente tem. Mas, assim, foi o que eu falei pro meu marido. Eu já vi algumas coisas no Rio de Janeiro, entendeu? Eu sei que não é uma cidade segura, mas eu também não sabia que essas cidades que eu falei aqui nos Estados Unidos também não são seguras. E uma delas é New Orleans. É um lugar maravilhoso. Eu não me arrependo de ter ido. Voltaria para New Orleans, com certeza, porque eu achei um lugar fascinante, achei um lugar alegre, bonito, mas não é super seguro. E não é só em New Orleans, sabe? Eu tenho amigas que moram aqui, eu conheço pessoas, a minha própria sogra, ela já foi assaltada à mão armada em Los Angeles, na Califórnia. Então, Los Angeles não está nessa lista de cidades mais perigosas dos Estados Unidos, mas ela já foi assaltada à mão armada lá. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Se vocês quiserem acrescentar alguma coisa, deixa aqui nos comentários, que quando der, eu vou ler com certeza os comentários de vocês. Se vocês tiverem alguma atualização nessa lista que eu dei pra vocês, me fala. Um beijo enorme pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!